Por que a Coca-Cola quase virou remédio proibido? Você beberia algo que já teve cocaína de verdade na fórmula? Acredite, a bebida mais famosa do mundo quase virou um remédio proibido e desapareceu da história. Hoje ela está em todo lugar, Natal, futebol, cinema. Mas a verdade é que a Coca-Cola nasceu como uma mistura farmacêutica duvidosa, feita por um ex-soldado viciado em morfina. E por muito pouco, ela poderia ter sido banida como uma droga. Tudo começa em 1886. John Pemberton, um farmacêutico de Atlanta, volta da Guerra Civil viciado em morfina. Em busca de uma cura para o próprio vício e de algum lucro, ele cria uma bebida chamada Pemberton's French Wine Coca. Sim, era uma mistura de vinho, folha de coca e noz de cola. Mas com a proibição do álcool nos Estados Unidos, ele troca o vinho por xarope com açúcar e nasce a primeira versão da Coca-Cola. Doce, gasosa e com cocaína de verdade. E o detalhe, ela era vendida como remédio milagroso, curador de cabeça, estresse, depressão e até impotência. Ou seja, um verdadeiro combo da farmácia em uma garrafinha. Em pouco tempo, a Coca virou febre. Estava nas farmácias, nos bares e até nas casas das pessoas. Mas tinha um problema, não havia nenhuma regulamentação clara sobre o que podia ou não estar em um remédio. E foi aí que os alarmes começaram a soar. Jornais começaram a relatar casos de pessoas viciadas na bebida. Grupos religiosos e médicos começaram a se preocupar. Afinal, a bebida refrescante continha uma droga real, cocaína. Começou a pressão. No começo do século XX, os Estados Unidos entraram em guerra contra o vício, campanhas anti-álcool, leis contra o ópio e, sim, a Coca-Cola entrou na mira. Grupos exigiam sua proibição, alegando que ela estava alimentando o vício em cocaína disfarçadamente. A empresa estava no limite. Mas, ao invés de desistir, ela se reinventou. A Coca-Cola removeu a cocaína da fórmula por volta de 1904, aos poucos, e começou a apostar em algo ainda mais viciante: marketing. Foi nesse momento que ela deixou de ser um remédio e virou uma marca global. Pôsteres com o Papai Noel, slogans cativantes e campanhas com jovens sorrindo e tomando coca em câmera lenta. A bebida passou a ser associada à felicidade, juventude e estilo de vida. E assim, a Coca-Cola escapou da proibição, sobreviveu à guerra contra as drogas e se tornou o símbolo que conhecemos hoje. Mas a história não para por aí. Durante as guerras mundiais, a Coca foi enviada aos soldados como símbolo patriótico. Na Guerra Fria, virou ferramenta diplomática. E em vários países, ele chegou antes mesmo da democracia. A Coca-Cola passou de uma mistura suspeita para um império de bilhões. E tudo isso porque soube mudar a tempo. Hoje, você pode até achar que é só um refrigerante, mas a verdade é que ela carrega um pedaço sombrio da história da medicina e do marketing. A lição aqui, ela só sobreviveu porque entendeu o jogo, mudou quando precisou, se adaptou quando o mundo virou contra ela. E talvez essa seja a maior ironia de todas. Uma bebida feita para curar vício quase foi proibida por criar um, mas virou símbolo de liberdade. A história é doce, mas nem sempre inocente.